Eu quero partilhar com vocês porque eu acredito muito numa coisa que às vezes a gente não tem e que precisaríamos ter, né? É ter uma grande fé, né? Ter uma grande fé, porque alguém que tem uma grande fé pode movimentar coisas que outros não conseguem movimentar. Quem consegue andar com uma grande fé consegue modificar situações na sua própria vida e na vida das outras pessoas. E nas circunstâncias que muitas vezes nós queremos que mude, né? Então, a necessidade de se ter uma grande fé. E é interessante que o personagem que a Bíblia mostra que tinha uma grande fé não tinha muito a ver com a igreja e não tinha muito a ver nem com a pessoa de Jesus, mas que tinha uma grande fé. Então vocês vejam, alguém que era de fora, mas que tinha uma visão a respeito de Cristo e que aplicou toda a sua fé, toda a sua confiança em Cristo. Vamos abrir o texto de Lucas capítulo 7. Você que tem a sua Bíblia, se você quiser abrir o seu celular, pode então acompanhar aí a leitura do texto do Lucas capítulo 7, os versículos de 1 a 10. Tendo Jesus, Lucas 7, 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, dá-nos tua graça e bênção e ajuda-nos a falar e a compreender tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Você, então, já aprendeu a como ter ou a como andar em fé? Ou você já quis ter uma grande fé? Então, deixa eu colocar para vocês 3 possíveis definições de fé. Primeiro, fé é um elo que nos une a Deus, a quem não vemos. Então, é a certeza que me faz descansar em alguém, Deus, a quem nós não podemos ver. Segundo, fé é certeza sem provas. É uma convicção sem provas. Porque
Se eu puder provar, acabou a fé. Né? Se eu puder lhe dar garantias, acabou a fé. Né? Então, fé é uma certeza sem provas. Em outras palavras, quando eu digo que o meu Deus responde à oração, eu não tenho necessariamente, meus irmãos, que lhe dar provas, porque eu tenho que basear esta minha afirmação, então, na certeza de que eu creio que mesmo sem provas, esse Deus é um Deus que responde oração. Ok? Então, quando alguém me diz, você me prova isto, você me prova aquilo, eu posso dizer prova, mas eu quero adiantar para você que assim que eu provar, a sua fé vai se acabar, porque a prova acaba com a fé, porque fé não precisa de provas. Terceiro, o que é fé? Fé é uma estrada que eu vou caminhar sem saber para onde ela vai me levar, baseado apenas na confiança naquele que me mandou entrar nessa estrada. Mas então preste atenção, nosso desafio nessa noite não é definir fé, porque nós podemos entender fé na sua plenitude, né? Porque muitos de vocês, creio que a maioria de vocês já conhecem bem um texto da Bíblia que fala a respeito de fé, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tá? E lá há uma definição clássica de fé. E diz assim, que fé é a certeza de coisas que se esperam, e que fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, traduzindo isso, o que é verdadeiramente a fé? Fé é o olho com o qual nós enxergamos a Deus. Tá? Muitas vezes, o nosso olhar pode estar marejado, nós podemos chorar, as nossas lágrimas estão lá, mas fé é quando eu consigo enxergar a Deus mesmo através das lágrimas. Fé é a mão que eu seguro, a mão de Jesus. Fé são os pés que me levam numa estrada, rumo aonde muitas vezes eu não sei, mas eu posso dizer que é rumo à vontade de Deus. Isso é fé. Capítulo 7, então, de Lucas, vai mostrar aí que é muito, o que fica muito significativo, porque nessa história, Jesus, ele elogiou um centurião que estava na cidade de Cafarnaum, e ele elogiou não porque esse centurião tivesse fé, mas porque ele tinha uma grande fé. Uma grande fé. E no versículo 9, a gente pode ver que Jesus elogiou esse homem, porque ele em Israel nunca tinha visto alguém com uma fé como a desse homem. E o texto diz que Jesus, vendo aquele homem, ficou admirado. Ficou admirado. Então veja, que para Jesus ficar admirado, tem que ser uma pessoa excepcional. Para causar espanto em Jesus, tem que ser uma pessoa de um calibre diferente. Né? E Jesus, admirado, ele se voltou e disse o quê? Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei
fé como essa. Então esse homem era quem? Esse homem, ele era um chefe de uma centúria. E o que é uma centúria? Uma centúria eram 100 soldados romanos. Uma centúria era um pelotão. Uma centúria, ele tinha uma tropa de 100 soldados, de 100 homens que ele dirigia. E este homem, ele era uma autoridade na cidade, porque esse homem era o quê? Um representante único do poder de César na cidade de Cafarnaum. Ele simbolizava o poder de Roma naquele lugar. E esse homem estava designado para cuidar da cidade de Cafarnaum. E nessa cidade, esse homem, qual era a reputação dele? Ele era muito querido, porque ele sendo um homem rico, o centurião, ele era um homem importante, ele era um homem influente, ele era um homem que tinha trânsito na cidade e que ele tinha construído uma sinagoga dos judeus. E ele tinha feito essa sinagoga com o dinheiro do próprio bolso dele, que ele pagou para que construísse aquela igreja naquela cidade de Cafarnaum. E um dos empregados desse homem, servo desse homem, um desses empregados, talvez fosse um taifeiro, talvez fosse um office boy, talvez fosse um zelador da casa, um escravo. Nós não sabemos ao certo quem era aquele servo do centurião, mas era um rapaz, e esse rapaz estava doente. E esse homem rico, influente, foi pedir a Jesus um milagre. E quando ele pediu um milagre, a comunidade chegou junto e disse: este homem merece um milagre, Senhor Jesus. Faz o milagre que ele está pedindo, porque ele merece. Faz um milagre por esse homem. E Jesus disse: então vamos à casa desse homem. Jesus foi então em direção à casa daquele centurião. Quando Jesus estava ainda próximo da casa dele, o que aconteceu? Ele, ao se aproximar, aquele centurião sequer foi falar com Jesus. Quando Jesus ainda estava chegando lá, ele mandou um emissário, e esse emissário disse o seguinte: Jesus, não venha até aqui, não venha até aqui, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor fique e entre na minha casa. Quer dizer, a população estava todo mundo achando que aquele centurião era o tal, ele era o bom, ele era o cara, né? Só porque ele comprou uma coisa, só porque ele fez uma coisa na cidade, ele edificou uma sinagoga para os judeus. Mas ele mesmo não se achava digno, o centurião. E ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá e entre na minha casa. Ele se viu como o quê? Como um pecador, ele se viu como um indigno. Ele se viu como alguém que não podia receber a presença de Jesus, e ele disse o seguinte: faz o seguinte, Senhor, manda uma só palavra. Manda uma só palavra, por quê? Porque eu sou um homem de autoridade, eu digo vem, e ele vem, eu digo vai, e ele vai, e eu sei o que é ter autoridade, e eu creio que o Senhor tem autoridade, porque se o Senhor disser, sob a tua palavra, alguma coisa vai acontecer, que eu acredito. Assim como eu tenho autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade, se o Senhor falar, acontece. E era nisso que ele acreditava.
Então, baseado nisso, eu quero deixar alguns princípios, algumas ideias, conselhos, em como a nossa fé pode ser grande. E o primeiro conselho é que nós entendemos que nós entendermos que nós não podemos ter qualquer motivação egoísta na nossa vida. Nada em nós pode ser egoísta. Veja, esse homem aqui, ele era uma autoridade, ele era rico, ele representava o poder imperial de Roma, mas ele está agora numa missão, e essa missão não era para ele, não era uma missão que vinha de Roma, não era uma missão que era da cidade, ele não tinha que fazer alguma administração na cidade, não tinha nada a ver com ele que pudesse angariar dinheiro para ele, mas ele estava agora engajado numa missão que não dizia respeito muito ao ofício que ele executava na cidade de Cafarnaum. Então, por que a fé deste homem era grande? Porque ele não está defendendo o interesse que é dele. Ele não precisa de um milagre. E ele sendo então um homem rico, ele poderia dizer assim: olha, é o seguinte, tem nada a ver com esse rapaz aqui que está doente, manda lá, manda um médico lá, tira ele, manda embora, eu preciso de uma pessoa funcional, esse servo, troca o servo, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho autoridade, eu sou rico, estou pouco me lixando para esse rapaz, deixa ele morrer, manda para outro lugar. Ele tinha autoridade na cidade, mas ele fez o quê? O caminho inverso. Ao invés de ele se preocupar consigo, e com tanto trabalho, com tanta coisa que ele tinha para fazer, ele se preocupou com o outro, aquele que estava com necessidade. Porque na nossa vida, meus irmãos, por que a gente perde o poder da oração intercessória? Não é? E qual seria a oração intercessória? É a oração que intercede pelo outro. Muitas vezes, eu posso dizer para vocês, nós podemos ser curados, nós podemos ser abençoados, nós podemos ser resolvidos nas nossas questões quando nós abrimos mão dos nossos interesses e passamos a olhar pelo outro. Foi o que esse centurião fez. Por quê? Porque esta é a definição de fé maior, porque eu passo a definir o meu elo com Deus, porque o interesse não é meu, o interesse é do outro. Porque eu acredito assim, meus irmãos, porque na medida que nós formos canal de bênção na vida de alguém para abençoar o outro, na medida que a bênção de Deus vem para nós e sai para o outro, esse movimento de entrar para mim a bênção e sair para o outro, esse fluxo que vai passar por mim para ir para o outro, é o segredo da minha bênção, da minha vitória e da minha cura, porque na medida que eu estou dando, eu estou sendo lavado, e eu estou sendo purificado, e eu estou sendo abençoado. O segredo de Deus, então, para nos abençoar é: vamos sair da nossa dimensão egoísta. Vamos tirar então da nossa vida, meus irmãos, sabe o que? O eu, a minha dificuldade, a minha casa, a minha viagem, a minha angústia, o meu problema, a minha tribulação,
o meu luto, a minha aflição, o meu medo, a minha necessidade. Vamos dizer: Senhor, me ajuda a fazer do outro o objeto do maior objetivo da minha vida. Porque na medida que o próximo, o outro, a outra pessoa, passa a ser o motivo da nossa fé, Deus então vai ordenar mais e mais bênção para a nossa vida. Alguém já classificou os pecados em 7, não é? Talvez você já tenha ouvido falar dos 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Orgulho, cobiça, lascívia, que é despudor, libidinagem, ligado à sensualidade, ódio, glutonaria, inveja e preguiça. Então esses são os 7 chamados, né, pecados capitais. Porque aconteceu em algum momento da história que alguém, estudando os pecados, concluiu que os pecados existentes na humanidade, tudo o que há de ruim no mundo, provém de 7 dimensões. Essas 7 dimensões da vida. Agora preste atenção. Orgulho. Orgulho é egoísmo. Todo orgulhoso é um egoísta, não é? Cobiça. Todo cobiçoso é egoísta. Lascívia, egoísmo. Ódio, egoísmo. Glutonaria, egoísmo. Inveja, egoísmo. Preguiça, egoísmo. Então, em suma, os 7 pecados capitais podem ser resumidos numa só palavra: egoísmo. Em outras palavras, o pecado original, ele está resumido no pecado do egoísmo. E por que esse homem, o centurião, teve uma fé grande? Porque ele não foi egoísta, ele soube cuidar do outro, ele soube ver o problema do outro. E esse é o segredo da verdade na nossa vida, de nós termos uma grande fé. Se nós deixarmos de ser muitas vezes egoístas, nós acabamos sendo abençoados. A segunda coisa para ter uma grande fé, se você quiser ter uma grande fé, a nossa fé ela é grande quando nós não tentamos mentir para Deus. Veja que todos naquela cidade estavam dizendo o quê? Este homem merece o nosso aplauso, este homem merece um milagre, este merece que Jesus dê atenção para ele. Mas o que foi que ele disse para Jesus? Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de que o Senhor vá à minha casa. Em outras palavras, este homem absolutamente transparente, ele foi com respeito ao seu próprio caráter. Ele não era um dissimulado. Ele não era um falso. Ele não colocava uma carapuça. Ele não colocava nenhum tipo de máscara. E ele não colocava sobre ele nenhum tipo de ostentação. Senhor, eu não sou digno. Era o que ele dizia. Nós, para termos uma grande fé, meus irmãos, nós temos que ter a mesma expressão que teve esse centurião romano. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não mereço. Hoje nós temos experimentado
uma espiritualidade de troca. Traga tanto que você vai alcançar tanto. Faça a penitência tal que as coisas vão acontecer. Suba o monte tal que a bênção vai vir. Faça a peregrinação tal que alguma coisa vai ocorrer. Então, alguém fala, dê 7 voltas não sei aonde que você vai adquirir 4 semanas de oferendas e as coisas vão acontecer. E o que a gente observa? Que depois que a gente faz tudo isso, aí você alivia o coração e diz, agora sim, agora eu sou merecedor. Agora eu posso, as coisas podem acontecer comigo. Agora eu posso ser coroado com alguma coisa. Isso não vai funcionar, porque Deus não barganha com ninguém. Houve uma vez uma certa pessoa que fez uma oração que me tocou muito o coração. Ela disse assim, Senhor, eu estou lhe pedindo isso em nome de Jesus. Eu não tenho nenhum mérito, Senhor, para te apresentar. Eu não tenho nada, Senhor, para te mostrar. E eu estou aqui só curado de vergonha. E eu venho em nome de Jesus. Estou precisando da tua misericórdia. Eu estou arrependido. E eu quero entregar meu coração, Senhor. Naquele dia meu coração se encheu de alegria. Sabe por quê? Porque eu pude entender que eu não preciso fazer nenhuma barganha com Deus. Que eu não preciso mostrar-me de mocinho para Deus. E que eu só preciso ser sincero. Abrir o coração. Dizer quem eu sou. Dizer, Senhor, olha por mim, porque eu sou pecador, eu preciso da tua graça. Unge o meu coração, manifesta o teu poder, dá-me da tua unção, mostra-me o caminho, porque eu quero seguir essa direção, Senhor. Eu não preciso mentir para Deus, porque Deus já sabe tudo. Ele só quer que a gente seja sincero e dizer, eu quero, Senhor, minha vida está aqui. Preciso mudar meu coração, preciso mudar meu contexto. Eu quero ser diferente. Último lugar, se você quiser ter uma grande fé, você precisa confiar não apenas no poder, mas no caráter de Deus. Caráter de Deus, o que isso significa? Porque tem gente aí que está cheia, que só tem fé no poder. O grande problema das pessoas não é crer no poder. O poder está aí. Crer no poder sobrenatural de Deus, as pessoas creem. O pagão crê, o feiticeiro crê. A dificuldade das pessoas é crer no caráter da palavra de Deus. A palavra, o centurião creu que se Jesus dissesse só uma palavra, alguma coisa ia acontecer com o servo dele. Senhor, o Senhor não precisa vir até aqui. A tua palavra tem peso de caráter. E se tu disseres sim, eu não duvido. Sabe o que é confiar na palavra, no caráter de alguém? É como o filho que chega para o pai e diz assim, pai, o senhor pode ir comigo amanhã me ver jogar bola, porque nós vamos jogar contra um time, eu gostaria que o senhor fosse comigo. E o pai diz assim, que hora vai ser o jogo, meu filho? E o menino diz, pai, eu vou jogar, os meus amigos gostariam que o senhor fosse também. Ele falou, que horas vai ser o jogo, meu filho?
amanhã. E o filho diz, vai ser às 4h30. E o pai diz, às 4h30 eu vou estar lá. No dia do jogo, às 4h28, o jogo vai começar, o juiz vai apitar a partida, e aí os amiguinhos olham para o garoto e falam, cadê o teu pai? Você falou que ele viria? E aí o menino, completamente em paz, ele diz, às 4h30 ele vai estar aqui. Quando o juiz põe às 4h29 o apito na boca para começar o jogo, o menino olha para a arquibancada e vê lá o pai dele apontando e diz, estou aqui, meu filho. Eu não disse que estaria? Estou aqui. E o menino sai jogando e o pai participa com ele. Isso é confiança. Não é confiar que ele pode, é confiar no caráter da palavra daquele que diz, daquele que diz sim e faz. Por isso que a Bíblia diz que as promessas de Deus, elas são para nós o sim e o amém. Não existe dúvidas. Por isso que aquele leproso, quando aproximar-se de Jesus, disse assim, se queres que eu seja limpo, e Jesus respondeu, eu quero ser limpo. E ele foi imediatamente limpo, porque era a palavra de Jesus. Fé é a nossa capacidade de acreditar que Ele quer que as coisas mudem na sua vida, que quer que as coisas mudem nas nossas vidas. E que quando Ele quer, você pode descansar, que as coisas vão mudar, porque a palavra dele é o sim e o amém. E acontece. Aumenta a minha capacidade de crer no teu caráter, de confiar na tua integridade, de dizer aos meus amigos que quando Deus prometeu o sim, e quando Deus prometeu, é o amém, é o assim seja, vai acontecer, porque esse é o sinal de uma grande fé. E quando Deus prometeu uma estrada, eu não sei para onde vou, não sei onde é, não sei como é que vai ser, mas eu sei que passo a passo Deus vai estar comigo naquela estrada. Todos os dias, em cada minuto, em cada segundo, o Senhor vai andar conosco, e vai nos abençoar, e vai derramar a sua graça. É o Deus inteiramente confiável. E é o Deus, meus irmãos, que nós temos. E como aquele centurião, nós sim podemos sim ter uma grande fé, se acreditarmos todos os dias incondicionalmente no poder desse Deus maravilhoso, no caráter daquele que fala, daquele que é inteiramente confiável. E nós podemos derramar o nosso coração. Aquele centurião nem religioso era, mas ele tinha uma grande fé. Ele acreditou incondicionalmente em Jesus, no caráter de Jesus. E hoje, eu quero deixar essa mensagem para você. Que você pode sim ter uma grande fé. Nessa igreja, homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, se tiverem uma grande fé, pode-se fazer uma grande transformação no contexto e no coração da igreja, hoje e nos anos que virão. Por quê? Porque nós estaremos alimentados da palavra daquele que diz e faz. E é nesse que nós confiamos. Em ninguém mais. Não misturamos a nossa fé como trocamos e não atribuímos fé a mais ninguém, somente a Jesus. E nessa noite se faz este lugar
e que olha para o teu coração e que diz: você pode sim, como aquele centurião, ter uma grande fé. Por isso eu digo a vocês: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos enviarei. Palavras do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa dizer: sim, eu posso sim, como esse centurião, que nem era do meio, ter uma grande fé. E é isso que eu vou fazer. Se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. E eu creio que teremos cada vez mais, daqui para frente, sempre, pessoas com mais e mais fé. Pessoas com mais e mais fé. Transformações maravilhosas no coração e no ser da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém?